No encontro passado, eu dei início a uma série de vídeos que eu disse a vocês que eu ia falar sobre a depressão. Dei uma explicação em um quadro, se você não viu, eu aconselho que para entender essa parte, você retorne ao vídeo anterior, Depressão, que é o Depressão 1, para que você possa entender a continuidade do assunto. Então lá eu dei uma explicação sobre o ciclo, né, que nós vivemos, e se você chega numa alegria extrema ou numa tristeza extrema, que isso pode te levar a vários tipos de depressão. Também falei aqui, dei uma introdução do episódio depressivo e falei de algumas coisas que são inerentes a quem tem esse episódio depressivo, né? Dei ali cerca de 9 sentidos que a pessoa, 9 sintomas que a pessoa apresenta, que mostra que ela tem esse episódio depressivo. Esse episódio depressivo, né, ele pode durar de 6 a 8 meses aproximadamente. O segundo tipo de depressão que eu vou falar é a depressão bipolar, né? A gente fala que é um transtorno bipolar ou uma depressão bipolar. Esse tipo de depressão ela se divide não só em um tipo, mas diversos tipos. Primeiro, a pessoa que vai dar mania, né, o sistema de ficar com manias de fazer as coisas repetitivas, até o sentido de euforia. Não que a pessoa não sinta euforia quando ela está no extremo, no extremo da alegria ou no extremo da tristeza. Então, essas pessoas elas desenvolvem algumas manias que causam desconforto, causam agitação na pessoa. Eu vou falar de alguns sintomas que esse tipo de depressão pode provocar. Se você já percebeu, né, uma pessoa que apresenta agitação o tempo todo, a pessoa que quer se ocupar ao mesmo tempo com todas as atividades, quer fazer uma coisa só muitas vezes, durante muito tempo, a pessoa que tem obsessão por fazer algo, ela fica muito apegada em fazer, né? A pessoa é impulsiva, ela age por impulso, ela não pensa muito para realizar as suas tarefas, tem uma disposição fora do comum para realizar as tarefas, você já está cansado, já não está aguentando, mas a pessoa ela ainda tem pique para continuar. Porém, essa pessoa ela não se atenta muito para certas coisas, ela se atenta muito para todas as coisas, mas ela não foca em uma coisa específica. Ela fica agitada, ela fica hiperativa. Então, esse tipo de depressão que é a depressão, além do episódio depressivo, ela é complementar a esse tipo de depressão, que é a depressão bipolar. O outro tipo muito comum, mas que também as pessoas às vezes não o reconhecem, é o transtorno depressivo. Como é que ele ocorre? Esse transtorno depressivo ele é mais longo, né? Ele pode durar 8, 9, 10, até um ano. 10 meses até um ano. Então, a pessoa que tem esse quadro, às vezes ela é dada como uma pessoa que não apresenta depressão, é considerada como uma pessoa normal. Não é grave, né? Com o tempo, a própria pessoa já sai desse tipo de depressão. Um outro tipo de depressão que nós podemos comentar é a depressão atípica. Essa um pouquinho diferente, né, porque ela deixa a pessoa melancólica, vagarosa, triste. Esse tipo de depressão atípica ela é mais perigosa porque é a depressão em que faz com que a pessoa ela pense em tirar a própria vida. Ela perde o sentido da vida, ela se sente inadequada, ela se sente inútil, ela se sente desnecessária. E o outro tipo de depressão que eu vou falar a vocês aqui, para que você possa fazer uma comparação entre elas, é a distimia. O que seria a distimia? É um quadro de depressão mais leve, mas ele é persistente. Né? Ele é leve, mas ele é muito persistente. É um quadro que ele vai e volta, vai e volta. A pessoa trabalha normalmente, ela cuida dos seus afazeres no dia a dia, normalmente, só que a qualidade de vida dela é ruim. Por quê? Porque as pessoas também se consideram inadequadas a maior parte do tempo, ela acha que ela tem que fazer perfeito o tempo todo, senão ela não é aceita, ela é inadequada. Se ela for contrariada, ela apresenta alteração de humor, se irrita muito facilmente,
pessoas que são muito pessimistas, e essas pessoas elas acabam se isolando, né? Elas acabam criando um mundo só delas. Esse tipo de depressão é um pouquinho mais grave e ela entra ali dentro daquele ciclo, significa que ela já saiu do ciclo. É quando a pessoa ela sai, ela não consegue mais retornar para o seu ciclo chamado ciclo de normalidade. E vamos lembrar que a maioria das depressões, elas não ocorrem de dentro para fora, elas ocorrem de fora para dentro. São fatores externos que vão apertar um gatilho interno que você tem, e esse gatilho interno é que vai te levar ao quadro depressivo, dependendo da relação que você tem com ele. Eu gostaria de deixar claro que eu não sou um especialista, mas eu estou dando uma pincelada nos tipos de depressão para que você saiba observar, diagnosticar, ver de longe, mas só um especialista mesmo pode dar um diagnóstico mais coerente e mais profundo. Tá? Olha, eu sei que muitas pessoas gostariam de ouvir, gostariam de ter pertinência sobre esse assunto, por isso eu peço a você que divulgue o nosso canal, que divulgue essas palavras, que se inscreva no nosso canal e que você compartilhe, toque o sininho para que mais pessoas possam também ouvir essa palavra sobre depressão. Que eu sei que muita gente tem assim gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. No nosso próximo vídeo, o terceiro vídeo falando sobre depressão, eu vou encerrar com chave de ouro falando dos outros 4 tipos de depressão que eu citei no meu primeiro vídeo. Muito obrigado, até mais.